Você sabia que, segundo uma parte do Supremo Tribunal Federal, redes sociais não precisam ser responsabilizadas nem quando espalham conteúdo tóxico, violento ou criminoso? Pois é. E sabe quem defendeu isso com unhas, dentes e palavras difíceis? Edson Fachin. Sim, ele mesmo. O ex-comunista que agora agrada até a bancada bolsonarista. Mas será que isso é só sobre liberdade de expressão? Edson Fachin, o ministro do Supremo Tribunal Federal que adora complicar o simples, resolveu que só com ordem judicial é possível remover conteúdo das redes. Segundo ele, essa é a única forma ulteriormente constitucional. What? Sim, ele prefere ulterior a posterior. Porque, né? Quanto menos a gente entender, melhor. I don't even get that. What? Ele não pode falar posterior. Porque posterior fica parecendo uma coisa muito vulgar. Ele tem de falar ulterior. Entende? Se ele fosse professor de matemática, ele seria daqueles professores de matemática que fazem a matemática parecer impossível para todo mundo. Não, você não vai aprender matemática, ela é muito difícil para você. Tanto é que nos meios jurídicos se fala muito do fachinês. Porque com algumas frequências ele escreve coisas incompreensíveis, sob o pretexto de ser profundo. Mas no fundo a lógica é clara. Sem decisão judicial, não se mexe em nada. Mesmo que uma criança esteja sendo incentivada à automutilação, ou a algo ainda pior. Mesmo que empresas estejam sendo destruídas por mentiras. Mesmo que grupos extremistas usem as redes para organizar ataques. A polêmica está no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Um presente dos lobistas para as Big Techs, aprovado em nome da liberdade de expressão, mas que virou sinônimo de impunidade digital. A regra? Só existe responsabilização se houver ordem judicial. Até lá, vale tudo. Até pornografia infantil, incentivo ao suicídio ou fake news impulsionada com dinheiro sujo. Começa assim, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, é uma lei que começa se defendendo. Nós vamos fazer uma merda agora, mas é para o seu bem. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes se tiver a decisão judicial. E ainda assim fez uma ressalva, a menos que haja uma decisão legal. Eu acho curioso ter um artigo que diz, a menos que haja uma decisão legal contra a decisão legal. É uma aberração isso aqui. Quer dizer, se você atropelar alguém, responde por isso. Mas se uma rede social permitir um crime, só será punida se a justiça mandar. E mesmo assim, só depois de muito tempo. O Brasil está premiando a desinformação com morosidade judicial. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, não deixa para depois. Curta o vídeo, se inscreva no canal O Que Não Se Diz e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Esse apoio faz toda a diferença para a gente continuar trazendo análises que você dificilmente vê por aí. O jornalista Reinaldo Azevedo chamou o voto de Fachin de vergonhoso. E com razão. A postura de Fachin é contrária ao bom senso e à realidade social. No voto, Fachin argumentou que exigir ordem judicial para retirada de conteúdo seria a única forma de equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilização posterior. Ou, como ele prefere dizer, ulterior. What? Segundo ele, permitir que plataformas removam conteúdos com base apenas em notificações abriria margem para censura privada e decisões arbitrárias. Mas o detalhe é que o voto ignora completamente os impactos sociais reais de manter conteúdos tóxicos online durante todo o tempo em que uma ação judicial leva para tramitar. Há páginas que incentivam pedofilia, há páginas que incentivam suicídio, há páginas que incentivam crianças a se mutilar. Empresas estão sendo prejudicadas por picaretagem. Tem de esperar a decisão judicial? O senhor acha que o senhor tem pouca coisa a decidir aí? Tem que esperar a decisão judicial? E atenção, tem uma fraude aí, argumentativa. Exijo, desafio a que digo que estou errado. O que se está votando é o seguinte, eu notifico a rede, dizendo, olha, tem gente sendo prejudicada por isso, está pedindo para retirar, vocês estão notificados.
essa pessoa, esse grupo, essa empresa que pediu para retirar, se não for retirado, entra na justiça. Se ganhar, tem de ser indenizada. O que se está votando é basta notificação. Aí diz, não, tem que ser decisão judicial. Ou seja, continua a esculhambação que está. Isso nem é a coisa mais... Isso é muito sério, mas tem mais. Tem a coisa dos algoritmos também. Quem é que conhece o algoritmo como ele é? Vem cá, por que o artigo... O senhor está contra o artigo 21 do Marco Civil? Hein, ô bonitão? Está contra o artigo 21? Artigo 21, para casos de nudez e cenas de sexo não autorizadas. Eu não estou falando desses por aí que ficam vazando coisa para mostrar que eles são gostosões e gostosonas e depois reclamam, ai, vazou! E depois abrem um perfil naquele site lá. Vocês sabem qual é. Né? Que tem que pagar para ver mais. Não, estou falando de vazamento mesmo. De coisa de sexo e tal. Aí a notificação basta para retirar. Senhor ministro, o senhor acha que divulgar nudez é pior e mais grave do que suicídio de criança? Hein? Do que automutilação de criança? Eu tenho vergonha do seu voto. Eu tenho vergonha do seu voto. Eu tenho vergonha do seu ulterior. Porque o senhor não pode falar posterior, porque o senhor acha que se falar posterior, eu falo posterior, todo mundo vai entender. E eu não quero que todo mundo me entenda. E eu não tenho nada contra as palavras. Não é, senhor? Apropinque-se do bom senso. O Fachin deve saber o que é apropinquar-se. Não é, senhor? E há um contraste gritante aqui. A imprensa tradicional tem responsabilidade civil. Se um veículo faz uma acusação caluniosa ou publica informação criminosa, ele responde por isso, na justiça e com indenização. Por que então plataformas com bilhões de usuários e lucros altíssimos estariam acima dessa regra básica? A imprensa tem os veículos de comunicação têm responsabilidade civil. Se eu faço aqui uma grave acusação de natureza criminal contra alguém, uma calúnia, fala um absurdo, que não é opinião, não. Opinião eu dou o tempo todo. Por exemplo, agora estou esculhambando o voto do Fachin. Acho ele péssimo. Mas isso eu posso achar. Acho que ele tem o fácil falar difícil. Talvez ele goste de ouvir até hoje de bolsonaristas e nas redes sociais que ele é um marxista, leninista e ex-advogado do MST. Vocês se lembram disso? Ao Supremo deve decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado a tese do Fachin, que é um marxista-leninista, ex-advogado do MST. Ou talvez que ele levou 30 milhões de dólares para manipular as eleições como ex-presidente. O inelegível Jair Bolsonaro disse. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? E que depois precisou se explicar perante o Supremo Tribunal Federal. Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Enquanto ministros como Carmen Lúcia votam pela responsabilização das redes, Fachin se esconde atrás do juridiquês, ou no caso dele, o fachinês, para proteger as plataformas. A mesma justiça que exige notificação imediata para a remoção de conteúdo íntimo se recusa a agir com a mesma firmeza quando o conteúdo promove ódio, violência e morte. Por que tanta resistência em responsabilizar as redes? Será que é pelo dinheiro envolvido?
Pelo lobby silencioso das Big Techs? Ou será que é porque a desinformação interessa a quem está no poder, seja político, econômico ou ideológico? O que Fachin, André Mendonça e Nunes Marques votaram foi isso: manter as redes como territórios livres de consequência. E isso, em um país que sofre diariamente com fake news, ataques à democracia e violência digital, é inadmissível. É hora de parar de tratar as redes como se fossem neutras. Elas têm dono, têm lucro e têm responsabilidade. Não deixe essa discussão morrer. Compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário. Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.